Seja bem-vindo ao podcast O Legado. Aqui você vai aprender sobre mercado imobiliário, financiamento, construção de patrimônio e hoje nós vamos falar sobre fontes de renda com o mercado imobiliário. Como que você pode ganhar dinheiro usando imóveis, tá? E o nosso convidado de hoje é o Murilo Dias. Murilo Dias, vou fazer uma breve apresentação aqui. É um investidor imobiliário, educador financeiro, criador de conteúdo com uma didática clara e objetiva. Seus conteúdos são focados em ajudar pessoas comuns a investirem com inteligência no mercado imobiliário, mesmo começando do zero. Murilo ensina como utilizar alavancagem, financiamento e estratégias de operação para gerar patrimônio e renda com imóveis. Murilo é casado com Lígia, pai da Bianca e do Heitor. É isso, meu amigo? É isso aí, é um prazer imenso estar aqui. Agradeço pela oportunidade que a gente possa, de fato, trazer conteúdo que vai ajudar a audiência sua aí a investir e formar patrimônio e renda nesse, que é o maior mercado de todos. Legal, cara. Seja muito bem-vindo ao O Legado Podcast. E para a gente começar aqui, Murilo, conta para a gente um pouquinho aí da sua história, como que você começou, em que você é formado, conta um pouquinho para a galera poder te conhecer melhor aí. Muito bom. A minha história ela se inicia numa cidadezinha chamada Santa Fé de Goiás, que na época que eu morei lá, ela devia ter em torno de uns 3 mil habitantes, fica no interior do estado de Goiás. E desde muito pequeno eu lembro que ia passar as férias na cidade de Goiânia, que é a capital do estado. E eu contava os minutos para poder ver a vista dos arranha-céus de Goiânia entrando na cidade. E aquilo mexia comigo e eu acelerava meu coração na hora que eu olhava aqueles prédios e eu sonhava em atuar no mercado imobiliário. E o fato é que ainda muito novo, né, por volta de 7 anos, meus pais se separaram e eu fui morar com a minha mãe, fiquei morando com ela nessa cidadezinha. E teve uma certa vez que meu pai veio e falou assim, ó, eu vou levar o Murilo Djalma, meu irmão na época, para Goiânia, para que eles possam ter mais oportunidade. E aí, naquele momento, aos 12 anos, eu fui para a cidade grande, Goiânia, e a minha mãe ficou ali com o coração apertado de estar morando longe da gente, e ela não viu outra saída a não ser se mudar para os Estados Unidos para poder começar a trabalhar de doméstica e poder ter condições de morar com a gente em Goiânia. E aí foi quando ela começou, tudo que ela ganhava lá trabalhando, ela guardava um pouco e mandava para mim, com então 14 anos, construir imóvel de renda para ela. Porque o sonho dela era criar patrimônio para ela poder ter essa tranquilidade de morar em Goiânia, porque na época ela não tinha. E o fato é que eu fiz o primeiro imóvel de renda para ela, o segundo. Hoje ela vive dos imóveis, né, graças a Deus, só que eu não tive a oportunidade de morar com ela, porque ela voltou, eu já estava fazendo ali engenharia civil, já estava com 20 e poucos anos, mas isso me ensinou muito e hoje o conteúdo que eu levo é justamente para transformar a vida de famílias, de pessoas, para que eles não passem pelo que eu passei e possam ter tranquilidade financeira, renda passiva, patrimônio. E naquela época eu fiz engenharia civil, depois o MBA em investimento imobiliário, e depois que eu cumpri essa missão com ela, eu comecei a formatar os meus investimentos. Então, de lá para cá foi onde eu fui acumulando esse conhecimento aí de viabilizar ativos de renda com capital de terceiro, no caso OPM. Sim. Vamos lá. Você falou OPM agora, né? O que seria esse OPM? OPM significa Other People's Money, e que traduzindo em uma forma literal seria dinheiro de outras pessoas. E aqui a gente entende pessoas como fontes de recursos que você pode utilizar para viabilizar ativos de renda no mercado imobiliário, como financiamento, consórcio, crowdfunding, SCP, até veículos mais sofisticados, como, por exemplo, fundos imobiliários. Grandes empresas listadas na bolsa, por exemplo, utilizam esse mecanismo, mas dependendo aí do porte do ativo é que você vai visualizar ali uma forma, mas desde uma unidade até um shopping center aí de algumas centenas de milhões de reais se utiliza o OPM. Legal, cara. Isso aí é uma estratégia muito interessante e vai contra, né, o que o mercado pensa. Vamos falar, os gurus hoje das finanças pensam, né, que é usar dinheiro de financiamento, de consórcio, para poder comprar um ativo que é um imóvel. O que você acha sobre isso, dessa questão do mercado pensar de um jeito e você e eu usar outra estratégia totalmente diferente? Então, existe N razões, né, que mostram que o mercado imobiliário ele é um mercado altamente rentável, que protege o patrimônio, cria renda, mas por um motivo só já seria suficiente para mim, que é a questão da alavancagem. Então, eu te pergunto, você vai utilizar a capital de terceiro para comprar, por exemplo, produto financeiro? Dificilmente. Se você faz isso, você vai estar muito exposto ao risco.
a volatilidade. No mercado financeiro, é o único mercado que você consegue fazer isso de forma segura, através da alavancagem financeira, né? Então, eu acredito que é uma opção para quem deseja começar a investir, independente se já atua no mercado imobiliário ou não. Você atuando com alavancagem financeira, você tem um fator aí exponencial de formação do patrimônio muito maior. Tanto é que você pega os principais investidores pelo mundo, eles não utilizam capital próprio para investir. Todos eles utilizam OPM. Por mais que eles tenham capital, eles preferem a utilização de OPM. Entendi. E assim, a questão de usar o OPM, né, é uma estratégia muito interessante. E quem falou isso, onde eu li pela primeira vez, foi o Pai Rico, Pai Pobre, né, que é o Robert Kiyosaki. Só que ele fala de um formato bem sutil no livro dele. E eu acho que a maioria das pessoas hoje que até cita o livro não tem esse conhecimento e essa intenção do que ele quis passar no livro. Você, de alguma forma, né, se inspirou, leu o livro, Robert Kiyosaki, você acha que fez sentido aí para a sua trajetória? Sim, não só o dele, mas Sanzel, Donald Trump e diversos outros livros. Inclusive, o que me fez viabilizar o meu primeiro investimento no mercado imobiliário foi o livro Segredos da Mente Milionária. Eu estava lendo e naquela de ter ali construído patrimônio para minha mãe na época e fazendo engenharia, estágio. Aí eu li uma frase que na hora que eu li ela, eu fechei o livro e já não quis saber de mais nada, a não ser entrar em ação, que foi assim, ó: imóveis você não espera para comprar, você compra e Isso. espera. Eu já fechei e falei, qual que é o que eu vou comprar? Só que eu não tinha capital nenhum. Uhum. Aí eu fui olhar para o mercado imobiliário, como que eu vou fazer? Aí, quando você fica pensando demais, você acha um jeito. E aí Sim. eu vi um anúncio assim, compre lote sem dar entrada e parcelado. Falei, é lá. É lá. Cheguei lá, o corretor atendeu, eu falei, quero um. Aí ele falou, escolhe. Aí eu fui lá, olhei um posicionado melhor, topografia legal, escolhi. Fui todo feliz falar pro meu pai. Falei, pai, comprei um terreno agora, e agora eu tô investindo no mercado imobiliário e tal. Aí ele olhou e falou assim, mas peraí, você vai pagar essa parcela com o quê? Aí na época eu tava fazendo estágio, né? E ganhava 350 por mês. Nossa. Aí eu falei, eu tô fazendo estágio. Ele falou, mas quanto que é essa parcela? Eu falei, eu acho que 380, depois tem uns reajustezinhos. Ele falou, mas essa conta não tá fechando. Você ganha Aí eu 300. fiquei pensando, aí eu fiquei frustrado, porque eu achei que ele ia ficar feliz, não, tá começando no mercado e Aham. tal. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei tão chateado, porque eu falei, eu vou comprar mais um, que agora se eu não sei como que eu vou completar esse valor, agora vai ficar mais difícil ainda. Nó. Aí voltei lá no corretor, falei, o do lado tá disponível? Ele falou, tá. Falei, então, quero também. Aí ele também perguntou, ele falou assim, mas peraí, quantos anos você tem? Aí eu falei, não, eu quero. Aí ele falou, então tá bom. Aí ele pegou, assinou, e aí eu fiquei com os dois. Aí o valor aumentou muito, eu fiquei pensando, eu fazia estágio na época, falei, como que eu faço para completar esse valor agora? Porque agora eu tenho 2 terrenos. Sim. E aí, além de ter os 2 terrenos, ainda tinha ali multa de limpeza se você não limpasse. Então, às vezes eu ia lá final de semana, carpia, eu mesmo, de domingo cedo lá, limpava o lote. Aí tinha calçada que tinha que fazer, tinha o ITU que tinha que pagar todo mês. E aí eu comecei a fazer o quê? Na época que eu fazia casa para minha mãe com 14, 15 anos, eu tive que aprender a fazer projeto. Sim. Então, desde aquela época, eu comecei a fazer aula de AutoCAD. Então, eu falei, o que que eu sei fazer? AutoCAD. Então, eu vou dar aula de AutoCAD. E aí, sábado, domingo, eu comecei a dar aula de AutoCAD e eu conseguia pagar certinho ali o terreno. E aí, teve um dia que eu cheguei, assim, olhando aqueles 2 terrenos, eu falei, peraí, isso aqui não tá pondo dinheiro no meu bolso, só tá tirando. Eu pago ITU, tô dando aula de AutoCAD, tá dando certo de pagar, mas só tá saindo, tem que começar a entrar. Então, ali naquele momento, foi onde eu tive a oportunidade de começar a, de fato, utilizar o OPM para construir ativo. Aquele primeiro imóvel que eu viabilizei em um terreno daqueles, até hoje eu tenho ele, Uhum. e foi um que marcou, assim, foi um símbolo, porque eu consegui viabilizar a construção dele, só que o que ele gerava de renda não cobria o custo do capital. Ele tinha ali o que a gente chama de alavancagem negativa, ou seja, a Sim. rentabilidade era menor do que a Não era taxa de juros. suficiente para pagar a parcela. Exato. E aí, vendo aquela operação, eu pude aprender e na segunda eu já fiz uma que empatou e a partir da terceira, até as Entendi. de hoje aí, todos é fluxo de caixa positivo. Legal. Nessa primeira aí, qual que foi a estratégia que você usou lá? Que tipo de imóvel que você construiu e como que você levantou o recurso? Foi via financiamento, um imóvel residencial, né? Um só, com quase 40 metros quadrados e utilizando um financiamento que a taxa de juros não era da mais atrativa. Entendi. Então, eu pude perceber o quê? Que múltiplas unidades, onde você observa o ativo com um metro quadrado que gera o máximo de receita, é o melhor, assim, para você poder rentabilizar de fato. E aí, com o tempo, eu fui ali estabelecendo linhas de receitas também,
nesses imóveis que podem ser exploradas para que você possa gerar o máximo de fluxo de caixa no ativo. Então, por isso que o primeiro ele não tinha essas características, e a partir do segundo foi sendo aperfeiçoado. Entendi. Então, o primeiro foi uma casa de 40 metros quadrados? Exato. Caramba. E aí, o segundo, qual que foi? Só para me anotar. O segundo já foi 2 kitnets, né, acho que elas devem ter em torno de uns 20 metros cada uma. Ou seja, o mesmo 40, só que agora é 2, né? Sim. E aí essas 2, ela já tinha ali uma semi-mobília. Nesse caso aí, a gente já conseguiu ali legalizar um poço artesiano para embutir também. Um link só de internet, sisteminha de internet para as 2 unidades. Aí então, você cobra pela internet exato. e paga uma só. Exato, porque aí, ao invés do inquilino contratar cada uma internet, pagar 150 cada um, R$300, você vai pagar um link só, por exemplo, 150, a outra metade é receita que você está fazendo. Agora, imagina isso com 16 unidades, com 20 unidades. Sim. Pegando um link dedicado, uma internet de alta velocidade, um sisteminha estruturado. Então, tudo isso agrega na mensalidade para poder explorar todas as linhas de receita. Legal. Aí foi aí que você começou a ver que daria para ganhar de outras formas com o mesmo imóvel. Exatamente. Então, a partir desses de 2, né, a gente começou sempre a estar explorando todas essas linhas. Hoje, a gente procura explorar 18 linhas de receita no total. Então, não é só locação. Você pode perceber que a maioria dos investidores, que inclusive a cada 10 imóveis que são vendidos no Brasil hoje, 3 é para investidor. Então, imagina, 30% de tudo que vende no mercado é para investidor. Agora eu te pergunto, quantos desses que de fato faz um estudo de viabilidade ali para poder saber a rentabilidade desse imóvel? Sim. Então, são poucos que faz ali. Ele compra porque o mercado imobiliário, mesmo o investidor errando, ele ainda consegue entregar resultado. Exato. Então, imagina com a estratégia certa, sabendo o que está fazendo, colocando um ativo de fato que seja um ativo que gera renda, utilizando o OPM. Porque assim, ó, existe 3 pilares, né, que ao longo aí desses quase 2 décadas atuando aí, né, 20 anos, que eu estou com 35 e com 14 eu comecei a fazer imóvel de renda. Então, nesses 20 anos eu cheguei à seguinte conclusão, Eduardo, que existem 3 pilares essenciais para um investimento de sucesso. O primeiro é ele ser BTR, né? Esse termo é utilizado nos Estados Unidos, que é Build to Rent, construído para alugar. Então, você não vai fazer um ativo para vender uma coisa, um ativo para alugar é outra. Desde a concepção, você já vai pensar cada metro quadrado para explorar as receitas, e não só na questão também de pensar o layout inteligente, metro quadrado, mas na estrutura, o que você vai oferecer de serviço para poder potencializar a geração de fluxo de caixa. Então, BTR, o outro pilar é OPM, Other People's Money, porque quando você utiliza o OPM, aumenta a rentabilidade. Sim. Porque uma conta simples assim, ó, se você tem uma rentabilidade superior à taxa de juros que você está pagando, automaticamente o teu retorno ele vai ser maior. Sim. Então, você utilizando o OPM, você alavanca o patrimônio e você tem uma melhor rentabilidade. E tem uma questão, existe 2 formas de fazer dinheiro com o mercado imobiliário. Uma é o retorno mensal e a outra é a valorização. Imagina que você tem R$300 mil, você compra um imóvel à vista. Você vai ter 10% de um ano para o outro de valorização, por exemplo, de 300 ele vai para 330. Sim. Se você pega os mesmos 300, usa 20% para comprar 5, ou seja, 20% de 360 mil. 60 mil vezes 5 imóveis, 300 mil. Então, os mesmos 300 mil reais você compra 5. Só que agora você saiu de um patrimônio de 300 foi para 1,5 milhões. Sim. Se valorizar 10%, você fez 150 mil aqui. Então, essa é a diferença da alavancagem Ao invés de financeira. 30, com um imóvel, você fez uma valorização de R$150 mil. Exatamente. Por causa da alavancagem financeira que te permitiu acessar 5 imóveis. Sim, sim. E aí a terceira é ele ser, o que eu falo, SF, Self-Liquidation, ou seja, a renda que ele gera, Se paga, né? paga ele. Ele se paga. Geralmente, você faz um empreendimento desse, ele se paga e tá tudo bem, ou ele se paga e sobra? Normalmente, desde o primeiro dia ali de inauguração até mês que vem, tem um nosso, o de 16 unidades, que ele vai completar 4 anos. Então, 48 meses de operação que quem paga a parcela é ele. Então, uma parcela de quase 10 mil reais que quem paga é a receita do investimento. Então, assim, apesar de hoje no Brasil a taxa de juros estar aí beirando 12%, mesmo com essa taxa de juros, se você construir com estratégia, múltiplas unidades, explorando todas as linhas de receita, fazendo um ativo que de fato seja BTR, aproveitando cada metro quadrado, ele consegue ter um fluxo de caixa positivo desde o primeiro dia de operação. Entendi. Mas, na sua visão, sobra, né, na sua viabilidade lá, ou é o suficiente apenas para pagar a parcela? Entendeu? Vai depender muito do ativo, né? Mas, por exemplo, esse do exemplo que eu citei de 16 unidades,
ele foi utilizado ali as fontes de OPM, então o que ele gera, que hoje é 30 a 40 mil reais por mês, paga o operacional dele ali, né? Uhum. Energia das áreas comuns, água, limpeza, tudo que é de área comum. E aí, na última linha, o que sobra paga o custo de capital de OPM e ele ainda consegue ter um fluxo Tem de uma caixa margem. positivo. Legal. Esse, do exemplo, de 3 a 4 mil reais ele estava sobrando por mês, pagando as duas fontes de OPM que foi utilizada para viabilizar ele. Uhum. Só que agora, no 48º mês, nós vamos acabar de pagar, que foi em 4 anos, a segunda fonte de OPM. Então, vai livrar aí mais quase 11 mil. Então, ele vai para quase Entendi. 15 aí todo mês. Líquido. Exato. Legal. Isso você falou que colocou duas OPM, né? Dois financiamentos ou dois formatos aí de levantar capital. Você consegue fazer isso no mesmo imóvel? Como é que você faz isso? Não, no mesmo imóvel, a gente consegue vincular uma, né? Uma, né? Porque a partir do momento que ele tem alienação fiduciária, ele já não pode servir de garantia para uma outra operação. Então, você tem que trazer essa segunda fonte de OPM de algum imóvel seu que esteja livre, né? Às Quitado, vezes... né? Um imóvel quitado, você levanta. Isso. Legal. Exato. Ou você pode fazer outras operações também de crédito que dá para levantar o capital. Então, por exemplo, a gente tem... você pode utilizar o cartão de crédito no final para poder fazer ali a mobília, porque aí fala de eletrodoméstico, tem muitos eletrodomésticos, você consegue comprar parcelado e o mesmo Sim. preço no Pix é a mesma coisa. Sim. Então, você consegue utilizar outras linhas de crédito também que estejam disponíveis. Então, às vezes na PJ você tem alguma linha ali, né? Então, existem outras fontes aí que pode complementar consórcio. Legal. Para você fazer um empreendimento desse, né? Tem aqui algumas fotos dos seus empreendimentos, que a gente fez uma surpresinha para você aqui, né? Ficou legal demais. Então, assim, quais são essas fontes hoje de OPM que você usa nos seus empreendimentos? Ó, esse grande aí de 48 unidades foi viabilizado com uma estruturação de cotas de consórcio. Então, a fonte de OPM foi ele. Consórcio. Exato. Aquele da direita em cima lá, ó, 16 unidades, ele vai ser no locação por temporada e vai ser viabilizado também via financiamento. O fato é que quando você olha para o ativo imobiliário, dependendo do porte dele, é que você vai achar uma fonte de OPM. Não é que uma seja melhor que a outra, Sim. né? Mas dependendo do porte, você vai conseguir encaixar de alguma fonte ou outra. O fato é que quem pretende começar a investir no mercado imobiliário utilizando a alavancagem financeira precisa observar duas coisas. Sempre o maior prazo possível com a menor taxa possível. Sim. Porque a gente está falando de fluxo de caixa positivo. Então, quanto melhor for essa relação aqui, Sim. melhor vai ser o teu fluxo de caixa positivo. Ou seja, mais vai sobrar ali na última linha de lucro todos os meses. Legal. Hoje você usa o consórcio. Uma das estratégias foi o consórcio. Como é que funciona? Você faz aquela contemplação antecipada? Como é que você usa essa estratégia? Boa pergunta. Inclusive, assim, a melhor estratégia é comprar a cota contemplada, né? Sério? Você acha interessante Eu comprar? gosto desde que seja um valor atrativo, né? Porque quando você pega, às vezes, o valor do ágio ali e você faz a conta, você enxerga que talvez a taxa... Porque eu gosto sempre de converter a taxa de administração do consórcio. Sim. Eu pego ali o prazo, o valor, parcela, converto em taxa de juros, que eu Sim. comparo ele com o financiamento. E às vezes você vai pegar, tem essa cota contemplada. A hora que você faz a conta, você vai ver que está dando 0,9 ao mês, 1% ao mês. Então, ou seja, isso não é oportunidade. Para ser de fato uma oportunidade, é alguém ali que pagou, mas está querendo quase que entregar porque está precisando do recurso e quer só um ágio pequeno. Sim. Aí a hora que você faz a conta, converte 0,4 ao mês, 0,3 talvez, 0,5, aí começa a fazer sentido. Mas Entendi. o fato é que o consórcio, ele contempla de 3 formas, né? O lance livre, o lance fixo, que você cadastra ali, e por sorte. Sim. Eu não considero a questão da sorte, não gosto de considerar isso. Sim. Então, quando a gente faz uma estruturação de cota, a gente vai fazendo um planejamento de obra, faz o cronograma ali. Por exemplo, aquele ali de 48 unidades, nós pegamos ali aproximadamente quase 4 milhões em cota de consórcio. Então, fez uma estruturação, tinha várias cotas da mesma administradora, e aí todos os meses era cadastrado ali o lance fixo, para ser contemplado, vamos falar assim, via sorteio, né? Só que no lance fixo, que seria a melhor forma. E aí, como você não precisa do capital de imediato na data zero da obra, você pode atuar com um planejamento. Então, por exemplo, você faz uma estruturação de cota, todo mês você vai estar pondo o lance fixo. Algumas ali você vai correr chance ali de ser contemplada. Certo. Essa que contemplou, você já vai lá, vincula na matrícula do imóvel, libera o dinheiro dela e vai utilizar na obra. Na outra assembleia, de novo, você cadastra ali o lance fixo. Aí, se chegou um momento da obra
que está desfalcando ali o fluxo de caixa diminuiu, de injeção na obra, e não contemplou nenhuma no fixo, aí você tem que dar um lance forçado. Né? Porque aí você pega ali o lance embutido da própria carta, inteira um valor, e aí vai bater ali 67%, 70%, dependendo da administradora. Eu não gosto muito também dessa modalidade, mas na estruturação a gente utiliza dessa estratégia. Entendi. E faz sentido por conta que pegando a taxa de juros final lá vai ficar dentro ali do que você fez a viabilidade. Exato. Entendi. Legal, cara. Assim, até hoje eu ainda não consegui usar não consegui usar consórcio, porque eu uso mais estratégia para venda, né? Então, a estratégia para locação ainda não está sendo o meu foco principal. Mas é uma estratégia muito interessante, porque eu sempre falo o seguinte, consórcio, ele é bom quando não é você que paga a parcela. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter um terceiro pagando a parcela do consórcio. No caso lá, é a pessoa que está alugando o imóvel de você. Exato. Ele paga o aluguel, você pega esse aluguel e paga a parcela do consórcio. Né? Então, esse seria o melhor cenário para o consórcio. E por que eu não uso hoje o consórcio para construção e venda, essas coisas? Porque quando eu vendo o imóvel, eu tenho que quitar. E aí o financiamento eu quito a 0 juros, né? Eu não tenho que pagar os juros total. Sim. O consórcio não, eu já tenho que pagar o total com a administração e tudo mais. Então acaba inviabilizando, porque o custo do dinheiro ele fica caro, né? Exato. Eu paguei as parcelas e no final eu tenho que pagar mais 20% de taxa de administração. Às vezes o meu lucro seria isso. Sim. Então acaba inviabilizando por conta desse detalhe. Mas para aluguel é bem interessante. E aí você precisa, às vezes, ter um capital também ali, porque dependendo ali do andamento do grupo, então as parcelas, elas vão ficar maiores na somatória de todas as cotas do que o fluxo de caixa do empreendimento. Uhum. Então, por exemplo, hoje ele já atingiu ali o payback, tá? Fluxo de caixa positivo, porque algumas cotas já finalizaram, mas o fato é que quando inaugurou, tinha que completar valor. Foi uma opção nossa, fez o estudo ali, mas aí precisa ser considerado isso também, porque no consórcio não vai ter um prazo tão alongado igual tem um financiamento. Então, essa questão pode impactar no fluxo de caixa. É uma opção melhor? Um dinheiro mais barato? É. Só que precisa fazer conta. Inclusive, consórcio, você tem que analisar também a questão do grupo ali. Eu sempre procuro entrar onde já tem mais de 6 assembleias, por exemplo, que você já consegue enxergar o comportamento do grupo. O que aconteceu ali, né? Exato. Se tem muita gente contemplando, por exemplo, no lance ali livre, isso significa que o consórcio, o grupo, vai ficar mais saudável financeiramente de caixa e no lance fixo já vai ter mais chance também de ser contemplado. Entendi. Né? E tem uma questão também, por exemplo, você citou agora da taxa de administração. Você tem que quitar, se você pegou, por exemplo, uma cota de 1 milhão, e se você tem uma taxa de administração de 15%, está falando de 150 mil. Você pegou ela, usou, se você for quitar, você vai pagar. Então, a questão do grupo em andamento, nunca pegar grupo que está do meio para o final, porque isso aí você vai pagar uma taxa de administração alta, ou seja, existem algumas administradoras que dão um desconto na taxa de administração, dependendo ali do quanto de tempo tem aquele grupo. Mas, via de regra, às vezes está lá com, sei lá, tantos anos já andando o grupo, você entra e vai pagar a taxa de administração de tudo. Então, o ideal é entrar mais ali perto do início, acima de 6 meses para cima, para você identificar ali o histórico do grupo, né? Entendi. O que é o detalhe é o seguinte, vamos lá, eu preciso de R$ 1 milhão para me fazer um empreendimento. Só que para eu levantar esse 1 milhão, eu preciso fazer uma carta de R$ 2 milhões para dar um lance de 50%, né? Exato. E aí eu vou ter esse 1 milhão líquido para eu poder conseguir fazer o empreendimento, certo? E a taxa de administração é em cima dos 2 milhões. Exato. Então, se ela é de 15%, igual você falou, ao invés de ser 150 mil, já é 300 mil reais. Então, se eu ia ter 300, 400 mil de lucro nesse empreendimento, eu já vou perder por conta desse detalhe aqui. Já foi embora. Já foi embora, já não faz sentido mais. O lance livre não faz sentido. O melhor seria ali ser contemplado por sorteio por no sorte, fixo. aí era lindo, né? Aí vem os 2 milhões. Mas, infelizmente, é contar com a sorte. Aí não tem como. Legal, cara. Vamos lá. Na sua visão, o que você olha quando você vai criar um empreendimento desse para locação? Tipo, os pontos principais que você analisa para criar um empreendimento desse. Boa pergunta. Essa daí é assim, nem todo lugar
vai viabilizar um empreendimento que se paga sozinho com fluxo de caixa positivo lá em cima. Né? A gente não pode romantizar e falar, não, qualquer lugar você consegue. Não, você consegue sim fazer, por mais que seja uma cidade pequena, você consegue viabilizar, o preço do terreno é mais barato, você consegue com estratégia fazer também. Mas às vezes você não vai ter a mesma rentabilidade. Então, o que a gente olha no mercado? Tem que ter algumas características para que a gente possa oferecer essa moradia como um serviço e não apenas um local. Porque a maioria dos investidores que investe, esses 30% que compra, né, os imóveis hoje, oferece a locação no modelo tradicional, que dá uma rentabilidade aí de 0,4, 0,6 ao mês. Sim. Contrato 36 meses, com a imobiliária, etc. O fato é que para você oferecer ela como um serviço, você precisa identificar um nicho. Então, hoje, no Brasil, existe assim oportunidades gigantes em vários nichos, porque aqui no Brasil tem muita coisa que ainda está começando. Por exemplo, o mercado de moradia estudantil. No Brasil, hoje, existe por volta de 8 milhões de estudantes matriculados no ensino presencial. Desses, 29% sai de casa para poder estudar, ou seja, precisa de algum lugar para morar. Isso equivale a mais ou menos 2,3 milhões de estudantes que precisam de um lugar para morar. Legal. Aí eu te falo, o principal player no Brasil hoje tem por volta de 5 mil camas e atua principalmente em São Paulo, aí vai ter ali Santos, Sorocaba. E aí, quando a gente olha para o mercado, por Player de exemplo, hotel, você fala. player de moradia estudantil. Moradia estudantil. No Entendi. mercado de moradia estudantil se refere como camas, porque às vezes tem um quarto que tem 2 camas, 3 camas, né? Entendi. E no mercado de hotelaria fala como quarto ali. Uhum. Então, o player maior do Brasil hoje é 5 mil. O segundo vai ter ali umas 3 mil camas só. E eu não consigo ver um terceiro assim de relevância, mais esses dois que tá ali no topo. E o fato é que nos Estados Unidos, por exemplo, o maior player tem 130 mil camas. Caramba. Então, olha a diferença. Lá, inclusive, tem muitas empresas que não só atuam na questão de fundos também, mas tem empresas listadas na bolsa que investem nesse mercado. Então, você imagina o horizonte de 2,3 milhões de estudantes precisando de um lugar para poder morar e não tem essa moradia que atenda às necessidades e desejos dele. Sim. Então, a gente procura posicionar os ativos onde tem essa demanda, principalmente, né, faculdades aí que têm alunos que vêm de fora, porque existem cursos que não traz ali o aluno de fora, né? Então, por exemplo, medicina, universidades públicas, universidades que são referências, cidades que de fato universitárias. Então, a gente procura posicionar por quê? Que a hora que você cria um ativo focado nesse nicho, você consegue agregar o serviço ali, explorar todas aquelas linhas de receita. E não só o mercado de moradia estudantil, mas também o mercado de locação por temporada. Então, por exemplo, locação por temporada, em 2021, o Brasil tinha aí cadastrado no Airbnb, por exemplo, que é o principal canal de distribuição, em torno de 200 mil anúncios. Cadastrado ativo na plataforma. 2025 agora passou de 500 mil. Sim. Né? Então, essa questão do temporada está crescendo e vai crescer cada vez mais, porque a demanda existe e muito, principalmente onde tem turismo. E aí, quando eu falo turismo, é turismo de lazer, turismo de negócio, turismo de religioso, turismo de educação. Existem diversas formas de turismo que atraem a locação por temporada. E nesse segmento você também consegue ter uma boa rentabilidade, porque aqui, nesses dois nichos, por exemplo, você consegue oferecer ela como um serviço, né? Tá embutido ali. Então imagina, você ter várias unidades explorando ali unidade por locação por temporada, que inclusive é uma oportunidade que está crescendo e vai crescer ainda mais também em razão da proibição dos condomínios contra essas plataformas, porque imagina, você morar num apartamento e de frente o vizinho faz Airbnb. Sim. A sensação de insegurança aumenta, então os condomínios estão proibindo e vai começar, vamos falar assim, se você viabiliza um ativo, que você é dono dele, com 16 unidades ali, num lugar que tem demanda, quem que põe as regras nesse É ativo? você, pô. Você. Eu até postei um vídeo esses dias falando sobre isso, uma mulher relatando que teve um prédio no Rio de Janeiro que foi teve o aluguel pelo Airbnb e aí depois quem alugou foi e assaltou praticamente todo o prédio ali, entrou, invadiu, enfim. Eu acredito muito nisso, cara, que vai começar a profissionalizar esse negócio. Não vai estar. Os prédios vão começar a dar uma restringida, né? Vai proibir o uso de Airbnb em condomínio que tem moradia normal, né? E vai começar a surgir empreendimentos preparados para isso. Eu Sim. acredito nisso, inclusive eu estou desenvolvendo um lá em Uberaba, que é a minha cidade natal, para a gente ter um prédio lá exclusivo para aluguel de temporada, Airbnb. Eu não tinha pensado nessa questão do estudantil, mas é uma área legal também a se pensar. Por que que eu decidi fazer em Uberaba, né? Só para você ter uma ideia.
Hoje, uma diária de um Airbnb aqui em São Paulo, cara, você vai pagar na faixa aí de R$ 300 a R$ 350 a diária, certo? Em Uberaba está o mesmo valor. E, tipo, uma cidade de 300 mil habitantes. Por que que o valor lá tá alto? Porque não tem. Então, os que tem, cobra caro, entendeu? Tem pouca oferta de imóveis sendo alugado no Airbnb. Então, eu acredito que criando algo nesse sentido vai ter muita procura e a gente vai conseguir ter uma rentabilidade bem legal. Porque lá o terreno é mais barato, a construção é mais barata. Né? Um terreno lá que a gente está olhando, 1.300 metros quadrados, 1.200. Olha só. Vai comprar um terreno em São Paulo. 500 metros quadrados é 5 milhões de reais. Qualquer pedacinho de terreno é milhões, por exemplo, aqui em Alphaville. É. E aí eu trago, por exemplo, o exemplo do maior. Para mim, foi o maior investidor imobiliário dos Estados Unidos, Sanzel. No início da trajetória dele, por muitos anos, ele atuou em cidades médias justamente por causa disso. Ele não atuava, por exemplo, nos grandes centros, Chicago, Nova York. Por Sim. quê? Ele falava e defendia que lá estava a concorrência. Então, o preço do terreno é mais caro, a mão de obra é mais disputada. Então, essa estratégia sua faz todo sentido, e inclusive para quem está assistindo a gente, que às vezes pensa assim, o melhor investimento é na capital, é nessa cidade porque tem milhões de habitantes. Não, às vezes o melhor investimento é no teu mercado. É no mercado onde você conhece, que você sabe, que você domina, porque oportunidades existem pelo Brasil todo. O negócio é só identificar um nicho ali, formatar na estratégia certa e ter a lucratividade e formar patrimônio. Exato, cara. E assim, hoje, uma pergunta que eu recebo muito lá no Instagram é o seguinte: como que eu faço um financiamento para multifamiliar? Como que você levanta esse capital? Então, a questão do financiamento, quando a gente fala de funding do FGTS, existe uma regra dentro do funding, inclusive eu vi recentemente uma propaganda de uma grande incorporadora falando, utilize o faixa 4 para aquisição de imóvel, para você alugar, rentabilizar no Airbnb e tal. Eu fiquei olhando, eu falei, caramba, por quê? Porque as normas do funding FGTS restringem a locação. Por quê? Porque é um juro subsidiado Sim. que a família vai obter ali para poder morar. Sim. A questão é que no SBPE, no SFH, não existe essa restrição. O que você precisa fazer é pagar em dia o financiamento. Sim. A única coisa que existe ali no contrato é o quê? Você não pode fazer o aumento nem a diminuição, né, da área construída. Então, uma vez que você viabilizou esse financiamento, você pode estar fazendo ali múltiplas locações da mesma forma. O que você não vai poder é demolir ou ampliar sem a anuência do banco. Entendi. Legal. Então você faz um financiamento como se fosse uma individual, uma construção de uma casa, e aí depois você faz as repartições e aluga esse imóvel dividido ali em 8, por exemplo. Exato. Essa é uma opção e também uma opção que a gente utiliza até mais que essa, que é a SCP, que é a Sociedade por Cota de Participação, onde você tem um grupo ali de investidores, né? Que aí você já nasce ele como sendo múltiplas unidades, com as matrículas ali, unidades autônomas individualizadas, e aí vincula cada unidade autônoma em uma cota, e aí distribui ali, os investidores entram ali a preço de custo. Por exemplo, aquele ali de 16 unidades custou 1.560. E ele foi avaliado agora recentemente a 3,2 milhões. Então, quando você constrói a preço de custo, você consegue obter um retorno ainda maior. Sim. Porque imagina quando você compra um estúdio de uma construtora incorporadora, você vai ter ali a margem dela, naturalmente, 40%, 50%. E querendo ou não, quando você constrói a preço de custo, é como se você fizesse ali por um preço que você não teria comprando da construtora incorporadora. É igual comprar no fabricante e comprar na loja. Exato. Mais ou menos isso. Eu falo assim, toda oportunidade, né, que chega para você, que todo mundo tem acesso, ela já não é uma oportunidade mais. Exato. Imagina você ter um mercadinho e você ir lá no Pão de Açúcar comprar a tua mercadoria para vender no mercadinho. Não faz o menor sentido. É investir no varejo. Mas não chega a tanto. Às vezes, vamos falar assim, veículos financeiros que vamos falar como fundo imobiliário, que dá às vezes uma rentabilidade menor, pode até ser que é muito mais investimento de varejo, né? Agora, quando você investe, é como se você fosse fazer tua horta, pegar, trazer para o mercadinho e vender. Isso. Você está fazendo no custo, né? Exato. É o que você falou no começo, né? A pessoa ali que começa a investir no mercado imobiliário, ela tem que ter a visão que
quanto menor o custo inicial dela, maior vai ser a lucratividade dela no final, porque ela vai ganhar na valorização imobiliária. Um dos maiores ganhos é a valorização imobiliária. Vai ter a rentabilidade mensal? Vai. Só que a maior rentabilidade é na valorização. E aí você falou assim, quando eles fazem, eles erram e ainda acertam. Você usar essa frase, né? Eles erram e ainda acertam, porque o mercado imobiliário é um mercado Generoso. é generoso, ele é um mercado que não para, né? Então, é difícil errar no mercado imobiliário. Hoje tem que fazer muita coisa errada para você não dar lucro para um investidor. Então, imagina se esse investidor ele entra lá atrás, né? Compra um negócio, não é na planta igual dessas grandes consultoras, mas investir lá atrás quando o negócio está sendo desenvolvido, está sendo estruturado. Cara, aí a lucratividade dele é absurda, Exato. né? Quanto mais antes ele entra, mais a preço de atacado ele vai ter, né? Exato. Quanto mais depois, mais no varejo vai ter. Ele vai pagar. Inclusive, o Robert Kiyosaki, ele utiliza que existe o investidor passivo e o ativo, né? O Uhum. ativo, ele forma os investimentos dele ali, ele está inserido de forma ativa, e o passivo é o que compra investimento no varejo. E deixa a outra pessoa fazer a gestão também, enfim. Inclusive, até uma pergunta que eu quero fazer. Alguns desses empreendimentos aqui você teve investidores que comprou unidades e tal. E aí você tem uma empresa que faz a gestão disso. Tipo, vai alugar no Airbnb, tem que fazer a limpeza, Sim. lavar as coisas, enfim, organização, tem o próprio, vamos falar, área comum ali que tem que organizar. Aí você tem uma empresa que toma conta disso, que faz a gestão disso para os investidores? Exato. Hoje, a nossa empresa, a Estilo In, atua em 3 segmentos, né? É o Student House, a linha Homes, que seria na parte aí do temporada, e o Living, que seria o Long Stay, apartamentos mobiliados equipados que aluga ali mensal. Certo. Então, nesses 3 nichos, nós temos ativos. E aí, as unidades que tem dentro do portfólio, que hoje é um portfólio sob gestão aí acima de 50 milhões, existem unidades próprias e unidades também de terceiro. Então, toda essa parte, por exemplo, no imóvel de temporada, a gente faz a gestão de ponta a ponta, né? Então, e às vezes também uma questão do temporada que é bom a gente trazer é que a maioria dos investidores consideram apenas o Airbnb como canal de distribuição, né? Existe aí vários canais de distribuição que compõem essa entrega do imóvel. Então, tem o Airbnb, Booking, Expedia, Decolar, são quase 30. Só que aí, às vezes, você pensa assim, mas espera aí, o Airbnb é o mais relevante. De fato, representa, por exemplo, na nossa operação, mais de 80%. Só que você, utilizando de todas essas plataformas, que inclusive você consegue plugar todas elas através de um channel manager, ou seja, plugou Junta toda todos em um anúncio só. RP, basicamente, ali. Exato, o channel manager é tipo um RP que junta ali, né, um programa que junta, e aí a hora que recebe uma reserva em um, nos outros já some o calendário. Entendi. Então, você aumenta o quê? Taxa de ocupação. Sim. Por quê? Você está sendo visto por mais pessoas nos outros canais de distribuição também. Sem contar também que o teu canal de reserva direta está ali, e na reserva direta não tem o comissionamento das plataformas. Então, isso é uma estratégia, por exemplo, para poder aumentar a taxa de ocupação. Porque quando a gente fala de investimento imobiliário, você tem que estar todo o tempo aumentando a sua rentabilidade. Sim. Então, tem que estar explorando essas opções também. Aí, a hora que a gente vai para dentro do Airbnb, que representa mais de 80%, não faz sentido você, como investidor imobiliário profissional, não ser super host. De cada 100 anúncios, em torno de uns 14 só é super host. Por quê? Eu, por exemplo, eu mesmo busco, quando eu vou reservar, eu já marco o filtro assim, ó, super host. Por quê? Os Você já sabe melhores, né? que as notas estão altas e tal. Então, quando você atua de forma profissional, você precisa observar isso para poder entrar nessa parte também e rentabilizar mais. Então, toda essa parte a gente faz gestão, tanto de unidades próprias como de terceiro. Legal. E qual que é a média hoje de taxa de ocupação que você tem? Acima de 90%. 90%, cara? É. Geralmente, quando a gente vai fazer um estudo, considera aí 60%, 70% de taxa de ocupação. No estudo, você tem que ser mais Tem que pessimista. ser conservador ali, né? Depois é bônus, mas no estudo tem que ser isso. Inclusive, na parte de estudo, existe a ferramenta, né, o AirDNA, que a gente utiliza muito para estudo de viabilidade. Né? O AirDNA, ele traz ali a região, a tipologia, porque às vezes você vai olhar por cima, você compara imóvel de 2 quartos com o seu que vai ser estúdio. Então, não faz sentido, você está comparando coisas diferentes. O AirDNA, você pode estipular ali a tipologia, ó, meu imóvel vai ser assim, ou seja, aqui na fase de estudo de viabilidade de investimento, antes de startar o investimento, você já faz o estudo antes. E aí você vai descobrir a taxa de ocupação da região, baseado tudo na tipologia, o preço de diária, aí a taxa de ocupação vai girar em torno disso aí. Tem que ser
daí para baixo. O que o Airbnb põe para baixo para ter uma reserva ali, para de fato poder acertar no estudo de viabilidade. Porque quando você é muito otimista na viabilidade, depois, na hora que você vai ali para o campo de batalha, pode ser que não se prova aquilo que você superestimou, né? Então tem que ser sempre mais Sim, conservador. entendi. Hoje você investe em quais cidades, assim? Hoje nós atuamos em cidades universitárias e cidades que tenham demanda por imóvel de temporada, né? Uhum. Então a gente tem imóvel São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Fernandópolis, agora a gente está abrindo Olímpia, Ribeirão Preto, Olímpia é forte ali, a questão não, dos parques, Olímpia, né? Olímpia, eu vejo ela como a Orlando do Brasil, Caramba. porque é uma cidade que ainda está muito ali no começo. Hoje, em número de quartos de hotel, depois de São Paulo, o que mais tem é Olímpia. Uhum. Então, é uma cidade, assim, com poucos habitantes, né, vamos falar assim, e a demanda é gigante, gigante mesmo, porque hoje, antigamente existia só o Termas dos Laranjais, que é um dos parques mais visitados do mundo, Uhum. né? Então, ela está indo agora para 6 milhões de visitantes, né, no Caramba. ano. Então, isso é um número muito expressivo, né? Sim. Atrai muito o olhar, assim, de investidores, principalmente na locação por temporada. E ela vai agora também viabilizar um aeroporto internacional. Ela está a poucos quilômetros de São José do Rio Preto também. Uhum. Então, tem lá já o Hot Beach. Eles estão fazendo atrações de parque seco também, Vale do Dinossauro, Museu de Cera, um negócio lá de realidade virtual. Porque antigamente o pessoal ia para ir no maior Só no parque, parque. ficar um dia, ia cedo, Uhum. voltava à noite. Sim. Hoje, essa média de dias está aumentando cada vez mais. Então, vai Uhum. soltar lá um outlet também, Legal. né? Então, tem muito para crescer. Então, lá a gente está, inclusive, viabilizando um empreendimento via SCP com 96 unidades. Legal. E também nesse formato também menor para poder operar no segmento de temporada. E as Uhum. cidades estudantis, todas elas a gente está fazendo aí estudos. Por exemplo, cidades mais distantes aqui do interior de São Paulo, que é onde a gente tem mais atuação, como Petrolina, a gente ali está fazendo, desenvolvendo mais 2 empreendimentos também, todos nesse formato aí. Legal. E assim, Olímpia, você é de Goiás, né? Nasceu lá. Então você deve conhecer Caldas Novas. Sim. Entre Olímpia e Caldas Novas, o que que você me fala? Então, a gente já fez estudo nas Já fez duas. isso tudo? A questão é que hoje Caldas é um destino assim sensacional, só que já tem ali instalado uma, vamos falar assim, A estrutura, uma né? estrutura instalada que já atende a demanda, né? Uhum. Inclusive nos nossos estudos, a precificação ali você não consegue puxar muito porque já tem muita oferta. Entendi. Então essa questão ela acaba impactando um pouco a rentabilidade. Mas por ela ser uma cidade turística, existe demanda, Uhum. principalmente quando você posiciona um ativo que possui diferencial em razão daquilo que já existe ali, Uhum. né? Então, assim, o potencial muito bom também, Muito em razão grande, né? ali do Rio Quente, né, o Hot Sim. Park, tudo que ela tem ali de atração também. E a Olímpia está seguindo ali a mesma vertente, né, de parque aquático e tal. Só que ainda está meio no Tá começo. crescendo, né? Tá começando. Eu escuto de Olímpia já tem uns 20 anos, né? Que eu sou de Uberaba, então Olímpia fica perto ali, né? Pra gente. Sim, Então, mas é isso. O mercado imobiliário, o mercado de turismo está crescendo muito no Brasil ainda. Não está nem perto do que lá fora já acontece. E cidade litorânea, o que você acha? cidade litorânea também é outro mar de oportunidades, né? Porque quando você pega aí, existem várias cidades que você consegue comprar terrenos e viabilizar um ativo ali de 20 unidades, você é dono dele inteiro. Sim. Agora imagina, um ativo de 20 unidades, se você fizer a conta aí, 250, 270 no dia, a uma taxa de ocupação de 80%, por cima, assim, ele vai gerar de receita uns 100 mil. Uhum. Aí você pega a metade desse valor, vai bancar o operacional, porque quando você faz temporada, quem paga energia, água, limpeza, produto, vai Uhum. ser o investidor. Então, vamos por 50 mil. Com esses 50, você paga o custo de capital, que viabilizou ali, o restante que sobra é fluxo de caixa positivo. Então, você consegue viabilizar em cidades litorâneas, por quê? Porque existe uma demanda ali por temporada, Uhum. né? E normalmente o imóvel de temporada ele performa melhor nessas regiões, porque quando se trata de uma estadia mais longa, 3 dias, 5 dias, um quarto de hotel não tem ali uma estrutura de cozinha, por exemplo. Você não consegue ficar ali em mais pessoas por um custo mais acessível. Então, a questão do temporada está crescendo muito em razão disso, né? Por agregar mais benefício ali para o hóspede. Legal, cara. E a gente tinha, você tinha comentado, né, que tem várias fontes de renda dentro do mesmo imóvel. Você consegue compartilhar com a turma aqui algumas dessas, dar alguns exemplos dessas fontes de renda?
Com certeza. A gente tem nos nossos empreendimentos 18 linhas de receita hoje, que a gente explora ali de receita, oferecendo a moradia como um serviço. Sim. A questão é que para você utilizar elas, vai depender do volume de unidades. Então, por exemplo, você viabilizou um ativo com 4 unidades, e aí você é dono dessas 4 unidades. Não faz sentido instalar ali uma estrutura de lavanderia, porque 4 pessoas só consumindo não vai fechar a conta. Agora, se você tem, como é o caso daquele prédio ali, com 48 estudantes, usando 8 ciclos cada um por semana, já começa a ser uma linha de receita interessante. Legal. Uma Então, lavanderia, então, que é paga, não é gratuita, liberada. você pode ter ali vários formatos de lavanderia. Por exemplo, na lavanderia de máquinas profissionais, uma lavadora e uma secadora, paga-se por ciclo, né? Então, você pode tanto comprar esses equipamentos, e aí precisa fazer uma conta ali de retorno sobre o investimento, comprar os equipamentos e vender os ciclos ali, como você pode adquirir essas máquinas por comodato. Então, você aluga, né, essas máquinas, rentabiliza com ela, parte dessa receita paga o comodato, o restante vai para o fluxo de caixa positivo ali. Legal. E aí vai ter a questão da internet também, que você pode incluir na mensalidade. A questão da limpeza, que você, por exemplo, um ativo de 16 unidades, como esse que nós temos, ele tem ali o funcionário da limpeza, que vai fazer a limpeza das áreas comuns, e ao mesmo tempo nós oferecemos o serviço pay-per-use para os moradores. Então, existem os pacotes de limpeza semanal, quinzenal, mensal. Então, ou seja, ali você consegue rentabilizar também nessa linha. Existe mini mercado que você pode estar colocando, o estacionamento, cobrado à parte. Tem também a parte de água, que você pode legalizar ali o poço artesiano e embutir na mensalidade. Então, existem várias formas. A energia fotovoltaica, que você também pode vender o quilowatts para o teu hóspede. E por quê? No quilowatts que a distribuidora fornece, vai ter o preço ali. Vamos supor que é 1,10. E aí, para o teu inquilino, você pode fazer 99 centavos. Ou seja, o teu inquilino está pagando mais barato no quilowatts e você está vendendo bem também. Porque uma das principais dores de quem produz energia hoje é vender por um preço que, de fato, faça sentido. Que a maioria que quer comprar quer pagar 50, 60 centavos, às vezes bem mais em conta. Agora, ali não, você já tem o cliente que está te comprando essa energia. Né? Então, faz todo sentido você pensar nisso como linha de receita também, para que você possa agregar ali o máximo de fluxo de caixa. Legal. Assim, pelo que eu entendi, você tem, então, empreendimentos, vamos falar que você aluga por mais tempo e você consegue ter várias fontes de renda com esse empreendimento, né? E você tem os short stay, que às vezes não tem tantas fontes de faturamento, porque algumas coisas vai ter que estar embutido. Faz sentido? Por exemplo, não tem como eu cobrar lá o cara que vai no Airbnb, energia, água, internet, tem Sim. coisa que eu tenho que deixar embutido na diária, vamos falar assim. Então, tem empreendimento que vai ter múltiplas fontes de renda e tem outros que não vai ter tantas opções. Vai ter, sei lá, um mercadinho, vai ter alguns detalhes, mas não vai ter um leque muito grande porque eu tenho que fazer uma diária já embutido. Só que aí você pega assim, por exemplo, Eduardo, quando você utiliza no temporada, você rentabiliza também, porque imagina, você tem ali o funcionário da limpeza. Aí o check-in, check-out, você teria, teoricamente, que pagar para um diarista ir lá fazer a limpeza do apartamento. Sim. Aí, normalmente, essa limpeza lá onde a gente atua é R$ 150 cada limpeza. Certo. Agora, você imagina, vamos usar o exemplo real, 16 unidades, check-in, check-out, quase todo dia, você pagando 150. Vai gastar quantos mil? Agora, se você tem um funcionário da limpeza ali, você ganhou na escala. Sim. Então, aqui você rentabiliza dessa forma. No estudantil, tem o pay-per-use que utiliza. Na questão da energia, no temporada, essas 16 unidades vai estar girando ali, ar-condicionado e tudo. Sim. Ao invés de você pagar, por exemplo, R$ 15.000 ali da distribuidora, você está gerando energia e está vendendo para você mesmo. Sim. A questão da lavanderia também, no temporada, a gente deixa ela ali disponível para que quem aluga, o hóspede, ele possa utilizar. Inclusive, tem um espaço lá que ela tem a máquina e aí tem a parte ali nossa do almoxarifado do lado. Então, ou seja, a nossa equipe utiliza e os hóspedes também. Então, é uma área compartilhada que você consegue também rentabilizar. O mini mercado também, né? Quem está ali hospedando vai ter acesso. Então, toda essa estratégia, quando você olha a moradia como serviço, você consegue fazer essas linhas de receita. Legal, cara. E é bem interessante ter essa visão, porque a maioria das pessoas que enxerga de fora, cara, o cara tá ali alugando, tem um imóvel lá de, vamos imaginar, 3 milhões de reais e tá ganhando 15 mil por mês, tá ganhando 20 mil por mês. Ah, se esse dinheiro tivesse
aplicado, né, os 3 milhões, ele estaria ganhando muito mais, né? Então, não é todo mundo que tem essa visão de eu posso ganhar de diversas formas dentro do mesmo empreendimento, né? É muito massa entender como que você foi estruturando isso e hoje chegou no modelo de negócio aí que você tem. Você investe em outros negócios, constrói para vender, leilão, alguma coisa nesse sentido, ou você está 100% focado aí em criar empreendimentos para locação? Já atuamos bastante no construção e venda. Hoje o foco principal é construção para renda, né? Uhum. Ali viabilizando ativos que de fato possa trazer rentabilidade. E é muito legal quando você traz essa questão aí da pessoa olhar de fora e ver a rentabilidade, porque agora em 2024 a Zap Imóveis fez uma pesquisa ali em parceria com um outro instituto, onde trouxe que a valorização dos imóveis foi 12% e a questão da rentabilidade, eles consideraram a rentabilidade do imóvel da locação tradicional Uhum. e trouxe ali 6 ponto alguma coisa. O fato é que a somatória de valorização com rentabilidade deu em torno de 19% Sim. na pesquisa. Publicou essa pesquisa da rentabilidade média, considerando as duas linhas ali que imóvel tem. O fato é que se a gente parar para observar, peraí, 19% considerando média de valorização Uhum. e retorno no tradicional. Agora, a hora que você olha que o Warren Buffett teve aí, ao longo de décadas, a média dele é 18 ponto alguma coisa. Uhum. Então, peraí, sem esforço nenhum, quem estava com imóvel alugando no tradicional teve 19 ano passado. Sim. Agora, imagina com estratégia tendo uma rentabilidade Desde a de retorno construção. acima da média, construindo a preço de custo, fazendo a escolha do local desse ativo também ali, para que ele possa ter uma valorização acima da média, porque se a média foi 12, com um pouquinho de estratégia e conhecimento, você posiciona acima da média. Sim. Vai dar muito mais que 19. Então, assim, mercado imobiliário é isso que a gente falou. Às vezes, errando, ele é muito generoso e ainda te entrega valorização. Agora, imagina que a estratégia é certa para exponencializar o resultado, a geração de patrimônio e renda. Exatamente, cara. E é interessante o quê? Igual, você vai fazer um investimento, você tem que ter a grana e ter a rentabilidade em cima desse dinheiro, certo? Vamos lá. O Warren Buffett teve 18%, tá, mas ele começou lá, vamos imaginar, R$ 1 milhão, ganhou 180 mil no ano, certo? Só que a gente não começou com R$ 1 milhão, a gente começou, sei lá, com 200 mil, fez um patrimônio de 1 milhão, certo? E aí, com esse patrimônio de 1 milhão, a gente teve essa mesma rentabilidade de 180 mil. Entendeu? Seria basicamente isso. A gente não teve essa exposição de caixa total que quem investe em ações, mercado financeiro tem, né? Porque a gente está usando financiamento, está usando OPM, igual você fala, né? Então, é muito interessante isso, porque eu não preciso ter todo o capital para poder ter essa rentabilidade. Exato. E a galera não tem conhecimento sobre isso, cara. Exato. E, inclusive, a hora que eu estava chegando, né, que eu vi teu livro ali, eu até fiquei curioso para ler teu livro, porque está escrito lá, né, que crédito vale mais do que dinheiro. E, na verdade, se a gente for observar, o que, que acontece com a dívida, que é esse exemplo que você citou aí da alavancagem. Se a gente ter esse exemplo de 1 milhão, R$ 1 milhão que sai do teu bolso, esse 1 milhão declarado, por exemplo, quem é empreendedor, empresário, se passa dentro do lucro presumido e você está sendo tributado ali, por exemplo, numa média de 11%, esse 1 milhão teu, ele custou R$ 1.123.000. Então, ou seja, não é só 1 milhão, por quê? Você faturou 1.123.000, a hora que você tira os 11%, vai sobrar 1 milhão ali na tua mão. Isso. E se você tributou isso aí na pessoa física, com a alíquota lá de 27,5% alguma coisa, aí é 1.300.000 alguma coisa. Uhum. Então, olha a diferença que é, porque quando você vai e acessa a dívida de 1 milhão, aqui você pegou 1 milhão e é 1 milhão. Agora, o teu dinheiro, ele é muito mais caro. Sim. Por isso que os investidores profissionais não atuam com capital próprio, porque eles entendem essa lógica do dinheiro, que dívida vale mais do que o dinheiro, né? Exato. Vou até te dar um livro, cara, pegar um aqui pra você. Oh, muito Tá até no bom. plastiquinho aí, ó. Obrigado. Cara, esse livro eu falo exatamente isso. Hoje, por exemplo, você pega Elon Musk, o cara é bilionário. Só que ele não vende as ações quando ele quer comprar alguma coisa. O que que ele faz? Ele pega um financiamento, um empréstimo e coloca as ações de garantia. Entende? Por Olha aí. quê? Faz muito mais sentido. Se ele fosse vender a ação para poder usar o recurso, ele ia pagar imposto, 20 e tantos por cento de imposto, enfim. Ele pega um financiamento e paga, nos Estados Unidos, 6, 7% os juros. Entende? Então, não faz sentido hoje
a pessoa não estudar um pouco mais sobre financiamento, sobre alavancagem, sobre consórcio, né? A galera pegou meio que um ranço aí de consórcio, porque as pessoas não têm conhecimento. E, às vezes, muitos vendedores de consórcio, eu faço até uma crítica até forte sobre isso na internet, porque, às vezes, o que atrapalha o consórcio, eu falo que é o vendedor do consórcio. Porque, às vezes, Verdade. ele precisa inventar coisa, omitir informação para poder convencer um cliente. E, às vezes, aquela decisão do cliente de comprar estava pautada numa coisa que ficou em falta ali, para ele saber. Então, assim, quer vender consórcio? Cara, vende consórcio, mas seja sincero com todos os detalhes. Você vai pagar a parcela, vai ter o aumento da parcela. Consórcio não tem juros, entre aspas? Não. Só que se você, igual você falou, pega a taxa de administração mais a atualização da parcela, divido pelo tempo, aquilo ali virou a taxa de juros do consórcio. Sim. Né? E mesmo assim é bom, é interessante, desde que você não tenha que quitar rápido. Exato. Porque se você tiver que quitar rápido, o consórcio já não vale a pena. E nem contar com a sorte. E nem contar com a sorte, ficou um dinheiro caro. Então, crédito vale mais que dinheiro é muito disso, cara. Das pessoas começar a entender que hoje você pode fazer muito mais com o que você, às vezes, nem acha que tem. Porque hoje, Murilo, acontece o seguinte, as pessoas falam assim, cara, eu ganho, sei lá, 3 mil por mês, tenho o nome limpo, só que eu não consigo juntar dinheiro para ter minha casa própria. Pô, pessoa que ganha aí R$ 2.500 por mês, ela pode ganhar um subsídio do governo de 20 mil, 30 mil reais, comprar um apartamento, se entende um pouquinho, né, que eu falo também no livro sobre leilão, se entende um pouquinho de leilão, compra um apartamento financiado no leilão. Leilão é uma fonte de APM também. É uma fonte. Então, assim, a pessoa consegue sair do zero, ter um imóvel, começar a alugar, rentabilizar esse imóvel, usando estratégia de leilão, construção, financiamento, para diminuir o custo desse imóvel e aumentar o patrimônio, porque vai ganhar na valorização, vai ganhar também, se alugar, vai ganhar no aluguel, enfim. Ou só do cara deixar de pagar o aluguel já é uma boa também, né? Com certeza. Então, o livro foi escrito, cara, meio que para ajudar a galera a entender um pouco mais sobre isso. Muito bom, parabéns pela iniciativa. Com certeza isso faz toda a diferença, porque muitas pessoas desconhecem o poder que tem a alavancagem, né? A formação de patrimônio através da alavancagem. E às vezes a crença é que você precisa juntar todo mês para poder. E de fato, Exato. quando você parte para o mercado e considera essa possibilidade, você exponencializa muito mais aí o teu resultado. Exato. Eu falo assim que quem caiu nesse conto aí de juntar dinheiro para comprar a casa própria, a pessoa tá meio que andando na escada rolante ao contrário. Porque a escada tá descendo e você tá tentando subir, mas É, você nunca vai chegar no topo. boa, essa aí é boa. Por quê? Pelo seguinte, eu quero uma casa de 500 mil. Quanto que você tem na mão hoje? Eu tenho 100. Então, beleza, vou juntar 400. Cara, vai 10 anos para você juntar 400 mil reais. Juntou os 500 mil ali limpo na mão. Agora você vai comprar a mesma casa, ela já não vale 500 mil mais. Ela vale 700, vale 800. Porque todo ano os imóveis aumentam, o aluguel está aumentando. Então, essa pessoa está tentando juntar dinheiro, está pagando um aluguel cada vez mais caro e ainda a inflação está indo contra. É nadar contra a correnteza, Sim, entende? Se ela vai e faz um financiamento, ela garante que esse imóvel está sendo o preço de hoje. Mas vai pagar juros? Vai, mas ela deixa de pagar aluguel. Entende? exato. Ela deixa de pagar um imóvel muito mais caro daqui 10 anos. Se você for fazer a conta, porque às vezes a pessoa fala assim, né? Eu vou comprar um imóvel financiado agora, a hora que eu terminar depois de 35 anos, eu paguei 3 imóveis. Sim. Só que se você fizer a conta da valorização média ali, o valor que você vai pagando, o teu imóvel ele vai estar valendo no mínimo 4 vezes. Então, Sim. peraí, você já está com 1 no lucro aqui. Não é que você vai pagar 3, não. Você está pegando um capital para comprar um bem de valor que vai continuar valorizando. Você pode até pagar 3 se considerar o juro, só que o que você vai ter de valorização lá no final do financiamento vai ser maior do que os 3 que você pagou. Exato. E outra, né? A pessoa que está comprando o imóvel, ela compra o imóvel a preço de hoje. Se ela decide comprar depois, ela vai pagar muito mais caro nesse imóvel. E, além disso, ela vai estar pagando o aluguel. Então, o aluguel, se você somar os 30, 35 anos, também vai dar 3 imóveis. Exato, verdade. Entendeu? É isso. É isso, cara. Quanto mais cedo você começa, melhor.
E olha só para você ver como é que é engraçado essa analogia de quanto mais cedo você utilizar ali para poder entrar no mercado. O primeiro ativo nosso ali, que tem 12 unidades, na época que a gente lançou era 690 o valor da mensalidade. Hoje é um ativo que a média é em torno de 1.690, ou seja, foi 3 vezes maior em 7 anos a geração de receita. Eu lembro que a parcela do financiamento, que era 3 mil e poucos na época, ficava ali geração de receita dessas 12 unidades aí, 5, 6 mil, era ali. A hora que você tirava o operacional, o custo de capital sobrava pouquinho. Hoje esse ativo consegue fazer em torno de quase 20 e a parcela está 2 e pouco, porque foi na Nossa, saque. excelente. Então, a Ela vai questão... caindo. Exato, a parcela vai caindo e a receita vai aumentando. Legal. Cara, vamos lá. Se alguém que assistiu o podcast aqui com a gente e falou assim, eu quero começar nesse negócio. O que você acha que seria um passo a passo para o cara começar a entender um pouco mais, depois o que ele vai fazer, vai atrás de uma viabilidade, vai já para o terreno, o que você acha que ele precisa fazer, um passo a passo rápido aí, para ele já começar a entender um pouco mais sobre isso? Olha só, para começar, a primeira coisa que você precisa enxergar é que as oportunidades, né, pode estar no teu mercado. Então, esquece de olhar outros mercados, que às vezes no teu mercado você consegue visualizar nichos, né, e público ali que pode ser um nicho a ser explorado nessas linhas de receita. E a questão é que a jornada de construção de patrimônio, ela passa por 3 fases. A primeira fase, você precisa fazer dinheiro e construir lastro de crédito. Uhum. Né? Então, de alguma forma, você precisa fazer, seja no mercado imobiliário ou em qualquer outra atividade, você vai estar ali fazendo. A segunda fase é multiplicar esse dinheiro que você fez. E aí, o lastro que você construiu vai te ajudar a atingir aqui isso, utilizando de OPM, nesse formato. E a terceira é você rentabilizar esse patrimônio que você fez. Então, rentabilizar aqui, aí entra, se é student house, temporada, senior living, né, living ali, long stay, aí é outra questão. Mas você precisa focar nessas 3. Agora, onde que eu começo? Vai depender do teu contexto. Então, por exemplo, você é alguém que precisa começar a fazer dinheiro e construir lastro? Existem possibilidades de fazer isso no mercado imobiliário, como, por exemplo, construindo e vendendo, né? O que você citou aqui do teu livro, é o que você ensina muito bem. Então, essa é uma oportunidade. Agora, se você já faz dinheiro em outro segmento, como, por exemplo, já é médico, já é empresário, já está fazendo, já tem lastro, já entra multiplicando esse capital. Inclusive, multiplicar o capital é uma das principais dores de quem já fez dinheiro ao longo da vida. É justamente multiplicar. Então, multiplicar aqui é utilizando a OPM, com a estratégia certa, e depois posicionar esse patrimônio de forma que você consiga extrair a melhor rentabilidade ali, fazendo um estudo de mercado e identificando os nichos. Então, para quem quer começar, é pensar mesmo nessas 3 fases, entender o contexto, né, e poder entrar ali, baseado no seu contexto, em algum momento da etapa ali, e fazer isso funcionar. Legal. Quem está começando do zero hoje, vamos falar que a pessoa não tem crédito e não tem dinheiro. O que seria uma saída para esse cara entrar nesse mercado? Aí é o seguinte, se ele encontrou o mercado imobiliário, é tal oportunidade que busca, porque mesmo começando do zero, você consegue viabilizar. Você tendo conhecimento, você pode trazer alguém que já tem laço de crédito, que já tem capital e pode viabilizar operações, tanto de construção e venda, como construção e renda, né? Então, agora você está começando do zero e pensa em fazer algo, mas não quer chamar um parceiro, um investidor, alguém junto, você vai precisar construir o quê? Você precisa fazer, não precisa fazer tudo, fazer um pouco de capital ali e construir laço de crédito, para que você possa acessar o crédito via OPM aí para poder multiplicar a formação do patrimônio. Então, o que eu recomendo para quem está começando é que pode olhar para o mercado imobiliário como possibilidade de você partir do zero mesmo. Por quê? Não só na parte de construir para vender, que você pode utilizar do crédito dos bancos para poder vender, né, e construir com o crédito do banco, vendendo essa casa para alguém, você não precisa ter o seu capital. É quem te comprou a casa e vai fazer o financiamento, você utiliza desse capital para poder viabilizar a operação. E também você pode, por exemplo, atuar na gestão de imóveis de terceiro. Então, imagina, você pegar alguns imóveis de temporada para fazer gestão. Dependendo ali da taxa que você coloca ali, 15%, 20% de administração sobre a receita, cada imóvel desse, tendo demanda, é imóvel que você vai conseguir fazer aí por imóvel de 1.000 a 1.400. Esse é valor que eu estou falando baseado nos que a gente opera. Então, assim, é plenamente possível. Imagina uma pessoa que não tem, às vezes, possibilidade, não está enxergando nada, mas ela olha para o mercado, consegue identificar ali 5 imóveis desses para fazer gestão e faz ali entre 1.000 e 1.400, já é uma receita e você já está sendo treinado
para Sim. quando você tiver os seus imóveis. Está sendo pago para aprender. Exatamente, você já está ali vivendo aquilo, né? Uhum. Então, aí não demora, você vai estar fazendo gestão dos ativos próprios também. Legal. Hoje você faz uma gestão de quantos ativos, mais ou menos? Ó, o portfólio nosso, ele está sob gestão mais de 50 milhões, a avaliação. E aí depende do nicho, por exemplo, a cidade universitária de Fernandópolis, a gente tem 88 unidades ali sob gestão. É uma cidade que tem uma população estudantil de 1.200 alunos. A gente não posiciona ali acima de 10% do market share. Então, a gente já detém ali 88, então ali a gente já está só operando, né? Uhum. Então, nessa cidade tem essa quantidade. Em desenvolvimento, a gente vai ter mais que isso. Então, hoje em desenvolvimento, vai ter aproximadamente aí mais de 100 unidades em desenvolvimento, entre Olímpia, Rio Preto, Petrolina, né? Legal. Todos nesses formatos aí, nesse pilar, né, que eu citei lá nos três, que é BTR, utilizando OPM, que se paga sozinho. Legal. Você comentou aí Senior Living. Cara, o que você acha desse mercado? Promissor demais. Se você analisar, por exemplo, a maior gestora de ativos do mundo, que é a Greystar, que desembarcou no Brasil agora em parceria com a Cirela, eles têm, né, de braço de negócio ali, Senior Living, tem Student House, tem muito multifamily, né, que no Brasil ainda é pouco comum. Mas a questão do Senior Living é algo que vai crescer muito, porque a população está envelhecendo. Então, existem cidades que já possuem bons ativos nesse segmento, como é o caso de Porto Alegre, né? Brasília é um lugar também muito bom, São Paulo. Porque, na verdade, você está oferecendo ali serviço também como moradia. Só que o Senior Living ele tem uma questão diferente que envolve, comparado aí ao temporada, estudantil, que é o quê? Ele tem 3 vertentes, que é condominial, hoteleiro e hospitalar. E aí, quando você fala de hospitalar, porque aí depende do grau, né, da pessoa que está ali morando. Então, Sim. vai precisar, às vezes, de enfermeiro, médico. Então, isso aí começa a ficar um pouco mais complexo. Eu tenho colega que viabilizou o ativo no Senior Living, que nessa questão ele fez uma parceria com o hospital local. Então, ele conseguiu sanar essa questão ali, nessa parceria, e aí as outras ele atua ali, mas é tipo assim, às vezes você pode ter mensalidades ali que é 10 mil, 15 mil, dependendo ali do que você oferece de É como serviço. se fosse um plano ali, né? De moradia, já com um pacote de serviços incluso e a questão do hospital também. Exato, é moradia como serviço. Então, é várias linhas de receita ali que você pode estar gerando fluxo de caixa para o ativo. Legal demais, cara. Isso aí é um mercado que eu vejo com bons olhos, assim, que está crescendo muito no Brasil e está só começando. Só. Está só começando. O que você acha de, vamos falar, características de um imóvel para Senior Living? Ele tem que ser envolvido na natureza, né? Tem que ter essa parte, porque os familiares, quando vai olhar esse ativo para poder colocar o seu ente querido ali, seja seu avô, seu pai, você vai olhar a qualidade de vida que ele vai ter no local. Então, Sim. tem que ser um local que ofereça essa paz, né? Essa tranquilidade. Não só a estrutura interna ali dos imóveis, mas a questão também do serviço que é prestado, né? A parte do acompanhamento, dependendo ali do grau, por exemplo, tem a questão lá grau 2, grau 3, que julga a questão da dependência, né? Daquele hóspede, vamos dizer assim. Mas a questão da natureza é muito importante, né? Ser um lugar acolhedor e que, de fato, possa trazer uma experiência de moradia que traga paz, tranquilidade, não só para quem vai morar, mas para quem está deixando ali para morar. Porque, às vezes, essa opção, ela se torna melhor do que ficar em casa ali, porque ali você está socializando, né? Sim. Então, é uma questão que vai crescer muito no Brasil, um mercado que está só engatinhando ainda. Legal, cara. Mais para frente eu quero ver se eu consigo desenvolver algo nesse sentido também. Eu vejo que E tem utilizando a PM, né? com certeza, muito potencial. Cara, seguinte, qual que é o legado que você quer deixar aí pro mercado, pro uma marca aí que você quer deixar no mundo? O legado que eu quero deixar, Eduardo, é poder fazer aquilo que, quando eu olho para trás na minha história, foi algo que me marcou para trazer onde eu estou aqui hoje, que é através do patrimônio imobiliário, através de renda passiva, proporcionar, né, discipulando aí esse conteúdo para que pessoas possam viabilizar patrimônio e renda no mercado imobiliário e que, de fato, possa dedicar tempo para o que mais importa para elas e não se sujeitar a decisões que talvez elas gostariam de dizer não, mas em razão de não ter, às vezes, uma renda passiva entrando, ela tem que falar sim. Então, se eu puder atuar ajudando essas pessoas, então isso é o que me move, porque lá atrás eu não tive uma experiência muito boa quando eu tive que morar longe da minha mãe ali
dos 12 até 20 anos por causa disso, talvez. Então eu olho e falo, poxa, se tivesse, né, não seria necessário, a gente tinha morado e tudo, mas quando eu olho para trás eu sou grato por isso, porque eu aprendi muito e hoje todo o conhecimento que eu acumulei de lá para cá, ele está sendo compartilhado justamente para que outras pessoas não tenham que passar por isso que eu passei lá atrás. E não só por isso, porque isso é só um exemplo, mas existem outras situações também que podem ser evitadas quando você vai no mercado imobiliário, forma patrimônio e estabelece ali uma renda passiva todos os meses. Isso aí faz toda a diferença em termos de tranquilidade, para que de fato você possa dedicar tempo para o que realmente você ama e valoriza. Sim, show de bola, cara. Parabéns. Muito massa aí seu negócio, seu propósito, né, de estar fazendo aquilo que Deus te chamou, né? Você está seguindo ali uma área, uma vertente que eu acho muito interessante e que as pessoas carecem desse conhecimento, né? Então, conta comigo aí, o que precisar também, tamo junto, bora pra cima. E, turma, para finalizar aqui, antes de até pedir suas redes sociais aí pra galera te acompanhar, queria só falar aqui do evento. Coloca aí para mim na tela, por favor. Vai ter um evento semana que vem, nos dias 27, 28 e 29 de maio. Já faz mais de um ano aí que eu não lanço treinamento. Então, vai rolar o segredo do financiamento imobiliário. Você que quer construir patrimônio, construir para vender, fazer negócios, né, usando o dinheiro do banco, tá aí a sua chance de aprender comigo como que funciona tudo isso. 3 aulas nos dias 27, 28 e 29, ao vivo, às 8 horas da noite. Vou deixar o link aí na descrição para você se cadastrar. O evento é online e gratuito. Fechou? Tá convidado também aí para poder assistir. Muito bom. Cara, esse treinamento aí é um treinamento de umas 6 horas, onde eu entrego muito conteúdo, muita informação, como que dá para ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, como que usa o financiamento de forma estratégica, né? E eu explico no detalhe por que que faz sentido isso, por que que as pessoas precisam olhar com carinho o financiamento, olhar e entender a oportunidade que elas estão deixando passar por não saber como que funciona isso. Igual, eu tenho certeza que se as pessoas entendessem como que funciona o seu negócio, a vida delas seria muito melhor. Da mesma forma, a pessoa, quando ela entende como é que funciona o mercado imobiliário e principalmente usando o crédito, ela consegue se alavancar, ela consegue criar patrimônio, ela consegue sair na frente, né? E conquistar as coisas muito mais rápido do que ela estava projetando. Então, o mercado tá aí, o evento vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de maio. Deixar o link aí para a galera se inscrever e coloca aí agora do espaço aqui. Esse espaço aqui, ó, Murilo, a gente aluga, é o espaço Podcast Alphaville. Então, estamos aqui no Centro Comercial de Alphaville, que é o centro, né? Aqui que as coisas acontecem. Pra você ter ideia, cara, esse espaço aqui tem mais de 4.000 CNPJs. Nossa. Esse espaço aqui. É um condomínio de empresas, né, de negócios, tem restaurante, tem loja de tudo que você imaginar aqui dentro. E a gente está na melhor localização de Alphaville. Então, para quem é daqui ao redor de Alphaville, Barueri, Santana de Parnaíba, né, São Paulo, quiser alugar o espaço aqui para poder gravar podcast, gravar curso, gravar aula, está disponível. Só entrar em contato aí com a gente. Tem um telefone aí na descrição também para a galera poder entrar em contato. Fechou? Muito bom. Murilo, cara, passa aí suas redes sociais para a galera te acompanhar. Acho que tem até uma imagenzinha aí também com o seu arroba. Depois o Fabrício vai colocar ali pra gente. Mas passa aí, ó. Boa. Arroba Murilo Dias BR. Isso. Murilo Dias BR, Instagram. É isso. Por lá eu costumo compartilhar bastante disso, né, que nós falamos aqui. Uhum. E para vocês aí, audiência do Eduardo, o que vocês precisarem, manda lá no direct, lá o que eu puder auxiliar vocês. Isso faz parte do meu propósito, fazer com que você viabilize patrimônio e renda nesse que é o maior mercado de todos, né? O mercado imobiliário é a maior classe de ativos de todos, então, atuando de forma estratégica, você consegue extrair o melhor desse mercado. Então, conta comigo para isso. Boa. Tem um canal no YouTube também, né? Tem o canal no YouTube, @Murilo Dias BR, lá também
tem bastante conteúdo relacionado a esse tema aí. E por lá também vocês conseguem aprender bastante coisa disso. Boa. Murilão, obrigado, cara. Valeu. Tamo junto. Valeu Obrigado. demais. Foi massa. Demais. Espero poder receber você aqui por um segundo episódio com você. Bora. Tamo junto. E é isso, turma. Valeu demais. Grande abraço. Valeu. Valeu, Murilo. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Valeu. Um abraço.